A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Estamos juntos mais uma vez desde 2014 pela emissora, depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Meus queridos irmãos, vou convidá-los para um grande evento que acontecerá dia 28 próximo. Renovar é preciso. Isso vai se dar na Rua dos Hibiscos, número 3, Terra do Comendador, bairro Filgueiras. 8 horas e 30 minutos, café da manhã. 9 horas, prece inicial com Guilherme Malta. 9 horas e 15 minutos, musical. Bruno, Alexandre e Anderson. Voz e violão, Gerôncio Almeida. 10 horas, palestra Armando Falcone. 11 horas, meditação William Gonçalves e Lede Leopoldina. 11 horas e 30 minutos, Teatro Colônia Alvorada Nova, dirigido pela nossa querida Ivanise Gávio. Eu faço parte como ator, meu primeiro trabalho, por isso eu estou convidando também aqui no ar. 12 horas, coral Amigos do Espiritismo, sob a regência da nossa querida Magali Nazaré. Também faço parte do coral, esse coral Amigos do Espiritismo. E 12h30, encerramento com o almoço. Então estão todos convidados. Isso vai ser num domingo pela manhã, dia 28. Mais uma vez, Rua dos Hibiscos, número 3, Terra do Comendador, Filgueiras. Compareça. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, e ouvintes aqui do programa Espiritismo está no ar. É isso aí, Pedrosa. Cada vez que a gente pode reunir para falar em nome do Cristo, ele se faz presente, não é isso? Boa noite a todos. Certamente, meu amigo. E hoje vamos estudar Contentar-se. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675 e o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, aquele momento muito enigmático da cruz representa para todos nós, em última análise, o processo psicológico, emocional e espiritual da libertação da matéria pesada para os planos superiores da espiritualidade. Poucos entendem a história e as vivências do Calvário, fixando-se mais em martírios, em dramas, quanto, na verdade, de braços abertos para toda a humanidade, o Senhor declarava que todos nós nos libertaremos um dia desse jugo terrível, complicado da matéria. E nós ainda temos muitas contas a serem ajustadas perante a lei de Deus para vivermos o nosso real Calvário. Às vezes a gente sobe um montinho bem pequenininho e a gente acha tão difícil, né? Imagina subir o Calvário, Monte das Caveiras,
que o próprio nome indica. É o nome onde vou enterrar o homem velho. Assim, Senhor Jesus, vos pedimos que nos ajude a entender todas essas realidades e busquemos definitivamente o nosso caminho para os campos floridos, elucidativos que nos aguardam. Que assim seja. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, dizendo contentar-se, tendo sustento e com o que nos vestir estejamos contentes. Palavras ditas pelo apóstolo Paulo. Precisamos tão simplesmente disso para viver, né? Tendo sustento e o como vestir. Depois de chamar a atenção de Timóteo para os perigos da riqueza e acentuar que do mundo coisa alguma podemos levar, traça o apóstolo da gentilidade para o seu jovem discípulo um sistema de vida capaz de prepará-lo convenientemente para o reino do Evangelho. Timóteo era um jovenzinho que o salvou, inclusive, né, depois que ele foi espancado, jogado do montouro, né, que é um monte de lixo. Tinha apenas 13 anos, um neto de Lloyd, que socorre Paulo de Tarso, travando assim uma grande amizade. E Paulo escreve uma carta a Timóteo, orientando-o. Assim exorta com humildade, tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. A imensa maioria dos jovens vive inquieta, lutando por acumular bens materiais, guardando-os, evidentemente, porfiando por aumentar patrimônios terrestres, sem a imprescindível conversão a favor do progresso geral, e pelejando por capitalizar recursos na triste e enganosa ilusão de que a paz espiritual está condicionada aos tesouros perecíveis. Então ele orienta a Timóteo e serve de orientação para todos nós, né? Não adianta você acumular fortunas se não for bem distribuída. Não vamos levar nada, isso se perderá com o tempo e o espírito chega muito mal no mundo espiritual, muitos até muito presos, né, aos interesses ainda da matéria ligada ao corpo físico, as coisas daqui. O mundo está repleto de criaturas que não dormem bem, avassaladas por terríveis pesadelos. Conservam a mente voltada para os registros da caixa e da contabilidade, que eles balanceiam os vultuosos negócios, as fabulosas transações. Esses dias, conversando com minha mãe, a visita que eu fiz a ela mora em Miraí, e falando de alguns parentes, de pessoas que estão muito bem financeiramente, mas que não vivem, ou seja, só trabalham, mesmo nos finais de semana, a família fica relegada a segundo plano, apenas para acumular fortunas. Aí você sente que são pessoas tristes, não satisfaz nunca com o que tem, quer cada vez mais. É difícil, né, você entender assim. E o pior problema não é só enquanto estamos aqui. Um agravante maior será no mundo espiritual, onde a pessoa fica aprisionada aos interesses da terra. Mas são almas equivocadas que, de alguma maneira, merecem piedade, cristalizadas no egoísmo e na avareza, confinam ao bolso e ao cofre, à conta bancária e ao lucro as próprias aspirações. Sonham com a multibilionaridade dos bens transitórios que as traças consomem e os ladrões roubam, indiferentes a que suas almas eternas permaneçam mendigas dos tesouros da imortalidade. Portanto, ricas no aspecto material, mendigos, no aspecto moral e espiritual. Para tais companheiros, as noites são mal dormidas, as madrugadas excessivamente penosas, cada novo dia é um motivo de inquietação íntima, pelo desejo da posse, em detrimento do ter e não do ser. Os valores monetários traduzidos pelos talões de cheques e pelas cintilantes moedas bailam em suas imaginações, sobre as citadas, noites adentro, executando ao compasso de estranha orquestração.
a obsidente dança dos cifrões. Busca uma felicidade que realmente inexiste. Não tem felicidade, podem crer. Ou uma despreocupação que nunca chega. A legítima felicidade, a finalidade indestrutível, não é filha da riqueza, mas da paz de consciência. Vejam só a importância. Então a felicidade indestrutível é aquela que você possa deitar com a consciência tranquila do dever cumprido. A quietude interior e a despreocupação não são filhas da fortuna imobilizada, embora a fortuna em movimento, cristamente elaborada e fraternalmente aplicada, seja sempre instrumento de alegria e prosperidade. Então, se você tem uma boa condição financeira e pode auxiliar pessoas, muito bem-vindo. Isso aí é maravilhoso. Vai te trazer uma felicidade intensa, né, de auxílio. Mas, se já juntar os tesouros só para si, a coisa complica. A alegria e a prosperidade não só para os que possuem, mas também para os lares onde há carência de pão e roupa. Então, quando você auxilia pessoas, o mais auxiliado é você, certamente, não? A riqueza escondida no cofre de alguns significa falta de trabalho para muitos. Sem dúvida, dentro do clima utilitarista em que vive e respira o homem comum, não se pode exigir que o conselho de Paulo encontre ressonância nos dias da atualidade. Realmente, fica até difícil, né, compreender o apóstolo da gentilidade quando ele diz que o necessário é se vestir e ter o alimento do dia a dia. Hoje, com esse mundo conturbado de imediatista e de consumo, realmente não tem ressonância as palavras do apóstolo. Enquanto o homem espiritual se sente feliz tendo sustento e a veste, adquiridos no trabalho digno e honroso, o homem material abre a máscara fisionômica num misto de sarcasmo e desprezo ante a exortação do apóstolo da gentilidade. O homem que não está realizando, pelo menos, o esforço por se desprender do mundo não pode compreender esta sobriedade, este recato, esta moderação no possuir. Então pensemos nisso, meus queridos irmãos. Então, vamos continuar a reflexão aqui, olha. Todo o seu ser milenarmente viciado no egoísmo doentio, vibra e anseia, trabalha e luta por um objetivo exclusivo e avassalante, que se poderia denominar de meta do desespero. Acumular na terra todos os tesouros da terra não poderão ser levados. Aí tem aquela frase célebre, né? O caixão não tem gaveta. Isso é sério, né? É uma metáfora que precisa ser refletida mesmo, né? Tem pessoas, gente, que entregam a sua vida, todas as suas emoções, por causa de dinheiro, de poder, e vai ficar aqui, né? Naquele dia lá do velório, não tem como levar isso. Pensemos, né? Agora, quando eu limpo minha mente, quando eu busco causas superiores da vida, esse eu levo, porque vai comigo, dentro de mim. Todavia, à maneira da água generosa que se precipita constante sobre o granito, indiferente à sua dureza e insensibilidade, a palavra renovadora de Jesus e dos seus apóstolos deve continuar projetando-se sobre o penhasco do coração humano, afeiçoando-o com o tempo ao entendimento superior. Chega uma hora que a água mole em pedra dura, né? Vai furar a pedra. E aí abre-se uma nova possibilidade. Muito interessante esse momento. Os gregos chamavam isso, Pedro, de metanoia. Um nome diferente, né? Essa busca da espiritualidade, essa modificação espiritual, esse instante sublime, né? Em que o Espírito fala assim, peraí, chega de dor, chega de sofrimento, chega de ignorância e de rebeldia, vamos para frente, tem muita coisa para a gente aprender por aí. O homem espiritual, precursor da humanidade do futuro, para sentir-se feliz, deseja simplesmente ter o sustento e a veste, saúde e trabalho.
O homem material, segundo os padrões modernos, julga-se feliz quando vê o cofre recheado, a conta bancária subindo, o patrimônio econômico e financeiro crescendo. É importante a gente colocar aqui, sabe, para os nossos ouvintes, o seguinte: nada contra o progresso material, nada. A pessoa às vezes reencarna numa situação muito difícil, né? Família muito pobre, né? Com poucas possibilidades de estudar. Não quer dizer que ele vai ficar preso àquilo, não. O livro dos Espíritos mesmo nos indica o seguinte: temos que buscar a melhoria. Aliás, a busca da melhoria, a busca de estudar, de sair daquele local, daquela encarnação que iniciou muito difícil, é uma das formas do espírito ganhar potências. Nada contra o progresso. O que a gente não pode definitivamente é achar que uma barra de ouro é tudo para mim. Uma barra de ouro não me pertence. Ela é de Deus. Ela foi forjada pela terra, nas entranhas da terra, mas ela pertence a Deus. Se essa barra de ouro vier para as minhas mãos, ela virá temporariamente, não para que eu faça dela um atraso da minha vida espiritual. Então, se chegou uma barra de ouro para mim, o que eu tenho que perguntar à espiritualidade? E agora, o que eu faço com isso? Um dia chegou para mim uma barra de ouro. Eu estava em casa, quando alguém me ligou, perguntou: você está em casa? Eu falei: estou. Então vou te levar aí uma barra de ouro, que foi de um falecido amigo meu, e ele deixou, e eu já não vou usar essa barra de ouro, eu vou deixar com você. Eu esperei a barra de ouro chegar, né? E chegou a barra de ouro, veio num carro, eu peguei aquela barra de ouro, dividida em 12 partes. Levei para casa, fiquei olhando, pensei: o que eu vou fazer com essa barra de ouro? Se ela veio até mim, eu tenho que dar um seguimento a ela, que seja útil a todos. Aí comecei a estudar a barra de ouro, seu conteúdo, né? As suas fundações, as suas explicações, né? A sua engenharia. E resultado: isso já tem mais ou menos uns 10 anos, por aí. Daquela barra de ouro já escrevi 2 livros, 50 podcasts e muitas coisas que eu fui fazendo ao longo do tempo. A barra de ouro era a coleção da Revista Espírita, escrita pelo senhor Allan Kardec. Me entregaram de presente, é seu. Falei: não chegou por acaso. Então eu podia pegar aqueles livros, guardar na estante, né, e falar para todo mundo que eu tinha a coleção da Revista Espírita. Não é assim. Se chegou para você alguma coisa nesse sentido, alguma riqueza, nesse caso a riqueza espiritual, a riqueza do conhecimento, a riqueza da informação, nós temos que dar um seguimento àquilo, porque vai passar, né? Vai passar. No dia que eu desencarnar, ela vai ficar aí. O que a minha família vai fazer com ela, eu não sei, mas vai ficar aí. Entendeu? O que nós já conseguimos? Fazer um monte de coisas em torno daquele presente e daquela informação valiosíssima. Então, o bem material, como é o caso lá dos livros, né? Ele é um bem material, sim, mas você tem que pegar o conteúdo do bem material e fazer um bom uso dele. Então, se a vida te deu alguma coisa de valor material, entenda que você tem que saber fazer bom uso daquilo enquanto aquilo estiver na sua mão, né? Em qualquer circunstância, contudo, no tempo e no espaço, permanece a recomendação de Paulo ao Timóteo: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tem uma história muito interessante, é o seguinte, que a pessoa pergunta: quando você abre a geladeira de manhã na sua casa, você tem manteiga, você tem um iogurte, você tem ali um requeijão, uma coisa para o seu café da manhã? Tenho. Você tem já alguma coisa preparada para o seu almoço? E se não tiver, ela está na despensa? Sim, tenho. Você tem uma cama para dormir? Tenho.
Você tem sapatos para calçar, roupas para vestir? Tenho. Então, meu amigo, você é rico. Porque tem milhões de pessoas que não têm isso. Não tem nada, absolutamente nada. Então você já é milionário. Porque você tem isso. É a mesma coisa que Paulo disse aqui para Timóteo, né? Tendo com que nos vestir e comer, né, o nosso sustento, estejamos contentes. O que vier depois são os acréscimos. Então Jesus falou assim, olha, buscai antes o reino de Deus, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Então, quando o Espírito está em vias, né, de se libertar para esse reino divino que está nele, não está fora dele, isso aqui tem que ser entendido. O reino divino está dentro de nós, minha gente. Né? Quando Deus nos criou, Ele já nos deu essa herança, para não ficar ninguém brigando aí para herança nenhuma. Então Ele já deu essa herança para nós, o reino é seu, é todo seu. Agora você tem que trabalhar, você tem que fazer por onde merecer. Né? Quanto mais você trabalhar, se esforçar, entender, estudar, se libertar, mais Ele estará abrindo-se para você. São várias partes desse reino, né? Então Ele estará se abrindo para você. Então nós estamos compelidos a lutar na terra sem tirar os olhos dos céus. Ou seja, eu estou encarnado, você está encarnado, tudo bem, é um momento que nós estamos vivendo, daqui a pouquinho acaba. Nesse exato momento, quantas pessoas estão desencarnando no mundo, no Brasil? Acaba, minha gente. A encarnação termina. E aí nós vamos para onde? Vamos para debaixo da terra. Deus me livre. Deus me livre. Lá debaixo da terra não fica ninguém. Não fica espírito preso lá, não. Só se a pessoa quiser ficar presa no corpo, mas o odor putrefato do corpo não permite a ele ficar lá. Então, minha gente, olhar para frente, para o alto. Essa tem que ser a nossa determinação. Olhar para frente e para o alto. Né? Contentando-se com aquilo que a providência divina nos oferece para aquele momento. E depois, quando nós encerrarmos, né, a nossa encarnação, a gente pode ir para um lugar melhor, para aprender, para trabalhar. Nada de descansar em paz. Deus me livre disso. Descansar em paz é duro, né? Descansar não dá, não. A gente não fez nada. Sabe o que a gente trabalhou durante 30 anos? Que é mais ou menos o que tempo que a gente trabalha numa encarnação, é isso. 30, 40 anos. Mais duro, né? O resto a gente vai viver na infância, adolescência, depois a velhice. Então, o tempo útil mesmo é uns 30, 40 anos. Aí já estou cansado? Cansada? Não, isso não então é mais ligado à preguiça, né? Agora, as enfermidades realmente nos perturbam a paz, mas elas passam também. Então, meu amigo, minha amiga, vamos trabalhar para o nosso bem, para o bem infinito para o qual Deus nos criou. Muita paz. E não é isso, Pedrosa? É isso que Deus nos criou. Vamos agora para o intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Um pouco de sol no escuro do quarto. Mãe é um pouco de sol no escuro do quarto, disse certa vez um poeta inspirado a homenagear essa figura inigualável que o Criador escolheu para nos receber na terra. Ainda há tanta escuridão nos quartos de nossa alma, que qualquer pouco de sol faz verdadeira clareira de esperança. São tantas incertezas, tantos medos, tantos ódios, tantos vícios numa meia-noite, que parece congelada no relógio. O tempo da escuridão parece que passa lento, ou não passa. Alguns desistem de tudo, mas depois descobrem que é impossível fugir de si mesmos. E o breu continua. Mas Deus não deseja a escuridão. Aliás, para Ele, ela é apenas a luz que ainda não é, o vir a ser lumen. Por isso enviou ao mundo as mães, suaves raios de sol na escuridão de nossas vidas. O amor da mãe verdadeira, é o mais próximo que encontramos do amor do Criador.
Por isso é tão luminescente. Em primeiro lugar, ele recebe, ele acolhe, quem quer que seja, sem julgar, sem questionar, sem medir esforços. Esse amor sustenta, não desampara, cuida, olha, amamenta, protege. Mais tarde, orienta, educa, direciona, ensina. Muitas vezes socorre, atende, ampara. E enquanto vai fazendo isso, sem pedir nada em troca, vai mostrando ao mundo como se deve amar. O raio de sol, além de iluminar, vai provocando em cada um a vontade de ser luz, como se nos lembrasse que somos feitos para brilhar, ou feitos para amar. Quem passa pela experiência da maternidade jamais é a mesma. Tem a oportunidade de viver o amor num grau absolutamente encantador. Muitos ódios de séculos se desfazem através da maternidade bem atendida. Mágoas milenares perdem forças dia após dia, mediante a envergadura moral desse tipo de amar. Um amar que não tem volta, que jamais se esquece. Mesmo vivendo diversas vidas, você sempre irá se lembrar desta, que é hoje sua dedicada mãe. São amores que ficam gravados nas telas da alma, como a pintura dos grandes artistas, das quais jamais se esquece. São fotografias que tiramos com o coração e colecionamos através dos séculos. E quanto mais álbuns de mães nós temos, mais gratos somos à vida, ao Criador. Mãe é um pouco de sol no escuro do quarto. E quem não abraça essa missão com a seriedade e paixão que ela merece, perde chance inestimável de existência. Perde a oportunidade de servir ao mundo como Cristo tão bem serviu, sem interesses próprios, sem egoísmo, sem orgulho algum. Carregar alguém nos braços enquanto esse alguém ainda não sabe caminhar é gesto grandioso, é gesto divino, é simbólico também. Simboliza o amor daquele que é maior carregando o menor, não o desmerecendo, não o humilhando, mas o promovendo, e depois, a seu tempo, ensinando-o a andar por si só. Jesus fez isso conosco. Jesus é o irmão mais velho, ao mesmo tempo, pai e mãe, pela experiência e pela segurança que transmite. Ele ainda está conosco e sorri emocionado toda vez que percebe a grandeza do amor no coração de uma mãezinha do mundo. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos reunidos em seu nome, pedindo as suas bênçãos em forma de luz, para nós aqui no programa e para todos os nossos amados irmãos ouvintes, bem como seus familiares. Pedimos, Senhor, também a vossa intercessão pelos sofredores da terra, aqueles que se encontram encarcerados, nos leitos de dores, passando por muitas provações. Sabemos que são necessárias para o nosso crescimento espiritual, mas te pedimos, Senhor, que amenize por caridade essas dores, que elas sejam mais suaves para suportarmos o peso da nossa responsabilidade. Em seu nome, Senhor, de todos os nossos protetores espirituais, nós te rogamos a paz, não a paz do mundo, somente essa paz que tu pode nos dar. E assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas. Um abraço a todos vocês, a todos os ouvintes. Abraço para o Toninho, para o Sebastião, para o Wagner, para a Camila ali da Padaria Madrid, aqui de Benfica, em Juiz de Fora. Que Jesus continue abençoando a todos nós para cumprirmos com dignidade e lealdade os nossos compromissos. Boa noite, Pedrosa.
Boa noite, Guaraci, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que tem.